Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nós vamos dar continuidade na leitura desse livro, Vivendo entre Dois Tempos. No vídeo anterior, então, nós falamos sobre as bênçãos, as promessas que Deus tem para a nossa vida e as maldições. Então, agora a gente vai ver o que Jesus nos trouxe, né? No Novo Testamento, o que Jesus nos traz. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mateus 5, do 43 ao 48. E por fim vem a cláusula de advertência. Isso era uma exortação para que a lei fosse periódica e regularmente lida, para que as estipulações da aliança não fossem esquecidas. Temos isso em Deuteronômio 17, 18 e 19. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Um detalhe interessante é que a lei era sempre reeditada ou emendada, o que percebemos das diversas ocasiões em que ela é referida no Pentateuco. Israel, nação e sacerdócio. Para melhor compreendermos a natureza e os objetivos da lei, é bom que tenhamos em mente que o povo de Israel era ao mesmo tempo uma nação politicamente organizada e um sacerdócio religioso. Assim, a lei ou as leis teriam que contemplar os dois âmbitos desse povo. Teria de haver leis cívicas ou políticas e leis religiosas ou rituais. As leis políticas, leis para os cidadãos, eram diversas, constituindo vasto campo de direito. Havia o direito agrário, que cuidava da posse, da propriedade e o uso das terras. Havia o direito penal, que regulava os tipos de delitos e as respectivas penas e muito mais. O que foi convalidado na nova aliança? Da velha aliança, algumas coisas decaíram, outras foram convalidadas no Novo Testamento por Jesus, e outras foram até potencializadas. Da velha aliança, o que foi convalidado na nova foi especificamente o que se refere às leis éticas. Elas foram convalidadas em razão de serem princípios morais. Ora, regras são temporais, princípios são eternos. Regras são locais. Princípios são universais. Regras são particulares, princípios são gerais. Então, o que convalesceu foram os 10 mandamentos. Lembra que nós lemos em Êxodo 20? Ou melhor, né, o que ficou para a gente ler em Êxodo 20, que falava sobre os 10 mandamentos. Mas eles foram reeditados na Nova Aliança, numa versão resumida, tal como assenta Jesus em Marcos 10, 33. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Esses dois mandamentos são uma espécie de paradigma de onde decorre todo o ordenamento relacional na nova aliança. Tanto o relacionamento com Deus como com as pessoas, e ainda temos de Paulo este perfeito resumo. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros.
Eu aprendi isso num curso que nós tivemos com os nossos pastores, sobre finanças aos olhos de Deus. É muito importante a gente sempre quitar todas as nossas dívidas, ficar bem correto. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outro mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Romanos 13, de 8 a 18. Se a gente observar, realmente, se amar a Deus primeiro, né, sobre todas as coisas, e depois amar o outro como a gente ama a si mesmo, não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Então, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar, eu não vou adulterar. Então, tudo isso, Paulo muito sabiamente uniu todos eles e resumiu também, né? Todos eles em um só. Todos os mandamentos se resumindo em 2 mandamentos somente, né? Como Jesus nos trouxe. E Paulo sabiamente os resumiu. As leis religiosas se devotavam às normas do culto judaico devido a Jeová, com cerimoniais, sacrifícios, festas, comemorações, o que agora faz parte do já, ou seja, o que já passou. A mais óbvia e mais contundente divisão da palavra da verdade é aquela entre lei e graça. De fato, esses princípios de contrastes caracterizam as 2 mais importantes dispensações, judeus e cristãos. A Escritura nunca, em dispensação alguma, jamais minimizou esses 2 princípios. A lei sempre teve um lugar e uma obra distinta e completamente diversa da graça. A lei é Deus proibindo e requerendo, a graça é Deus pedindo e anuindo. Tanto Lutero como Calvino concordavam em distinguir adequadamente entre lei e graça. O próprio Lutero tinha um slogan que usava para recomendar: dívida, separe corretamente a palavra, para que se possa distinguir entre lei e evangelho. O reformador, em seu comentário à Epístola aos Gálatas, em 1533, sustenta: ambas as palavras, a da graça e a da ira, precisam ser corretamente separadas, conforme o apóstolo, 2 Timóteo 2,15 e seguintes. Todo aquele que ensinar que o homem é justificado diante de Deus pela observância da lei, sanciona as amarras da lei e confunde as 2 espécies de justiça, a ativa e a passiva, e se encontra em uma lógica defeituosa, pois essa pessoa não fez a correta divisão das Escrituras. Por outro lado, deve-se demonstrar que a lei e as obras destinadas para o velho homem e a promessa de perdão dos pecados e a misericórdia de Deus para o novo homem. Isso constitui a boa divisão da palavra. Lutero ainda nos auxilia com a seguinte colocação: nós cremos, ensinamos e confessamos que a distinção da lei e do Evangelho, como a mais excelente e clara luz, deva ser observada com especial diligência na Igreja de Deus, de maneira que a palavra de Deus, em plena concordância com Paulo, em 2 Timóteo 2,15, possa ser corretamente dividida. Parece-nos que seja do melhor alvitre fazer a distinção entre a promessa condicional da lei, que nos envia de volta às nossas boas obras, e a promessa do Evangelho, livremente feita, que é o real objetivo da fé. Uma atitude que muito nos ajuda a entender a diferença entre lei e graça é manter em mente que a maneira como Deus lidou com Israel foi completamente diferente de como lida com a Igreja. A nova aliança comporta a correta divisão das Escrituras, não só pela distinção entre a lei e o Evangelho, mas também pela absoluta distinção entre Israel e a Igreja. Esta é a grande verdade que propicia ao povo de Deus a plena alegria e a total liberdade de servir a Deus simplesmente por gratidão por tudo o que Ele fez por eles através de Jesus Cristo na cruz. E ainda outra maneira de se considerar a grande divisão entre Antigo e Novo Testamento, Antigo e Nova Aliança, lei e graça, ordenanças e evangelho, é pela observação de que Deus atua na história, revelando 2 grandes propósitos. Um é relacionado com a terra e com um povo terreno,
e com objetivos terrenos. O outro é relacionado com o céu, com objetivos celestiais e com um povo destinado ao céu. A graça é sempre colocada em contraste com a lei, sob a qual Deus demanda justiça do homem. Por outro lado, pela graça, Deus confere justiça ao homem. A lei está conectada com Moisés e com as obras. A graça está conectada com Jesus e a fé. A lei abençoa os bons, a graça salva os maus. A lei exige que a bênção seja conseguida. A graça é um dom gratuito. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. Então, aqui, meus irmãos, a gente vai terminando a leitura de mais essa parte, né, do livro Vivendo Entre Dois Tempos. A gente está no primeiro capítulo ainda, logo a gente já está terminando. Eu acredito que mais 2 ou 3 partes a gente termina o primeiro capítulo. Mas esse capítulo nos deixa uma linda mensagem, né? Então, dos mandamentos que a gente deve seguir, e que 2 deles são os principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como nós amamos a nós mesmos, né? Então, nós terminamos a leitura de hoje. Desejo a vocês um final de semana abençoado, que vocês tenham gostado até aqui dessa leitura, que Deus os abençoe. Terça-feira, então, a gente volta com mais uma parte dessa leitura. Até a próxima, que Deus os abençoe.